Tiago 1, versículo 12. Bem-aventurado, amém? O homem que persevera na provação. Bem-aventurado o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida, que o Senhor prometeu aos que amam. Jesus te ama? Amém? Então toma posse dessa coroa maravilhosa, amém? E como eu disse, é uma introdução da introdução. E como introdução, eu quero ler aqui algumas partes de uma biografia. A biografia de uma pessoa bem interessante, é um jovem bem interessante na área política, não é o Pablo Marçal, mas ele foi bem sucedido também. E eu tive essa ideia porque eu me lembrei quando a gente atendia ao college e a professora tinha essa mania de passar o trabalho para a gente e ir na library fazer os homework, e um desses que começa ruim, mas depois se torna agradável, foi ler biografias. Imagina ali, né? Eu estudei ali no São Mateus College e tinha que ficar lá lendo biografias. Interessante que você conhece coisas, vidas de pessoas que você nem imaginava. E me senti até um pouco orgulhoso também, que vi lá a biografia de Pelé. Né, senti orgulho, tem um brasileiro aí se destacando aí também e tal. E deve ter outros lá também, né? Mas muito interessante. Então eu queria a sua atenção um pouquinho sobre essa biografia. É uma parte, uma história só como introdução daquilo que o Senhor colocou no meu coração. E lembrando, conversar um pouco com a igreja, gastar um tempo com vocês, amém? E mais uma vez, parabéns pela sua atitude de estar na casa de Deus. É o melhor lugar que você poderia escolher para estar. É a história de um homem que perseverou. Lembra o versículo na introdução da introdução? É uma história desse jovem, né? Desse homem jovem que enfrentou condições duras. Ele nasceu no ano de 1809, aqui nos Estados Unidos, em uma família pobre do Kentucky. Teve pouca educação formal e precisou trabalhar desde cedo para ajudar os seus pais. Não é diferente de muitos de nós. Mesmo assim, cultivou o hábito de leitura e desenvolveu grande habilidade com palavras. Ao longo de sua carreira, acumulou diversos fracassos antes de alcançar o sucesso político. Já dei a dica. Perdeu vários empregos na sua juventude e enfrentou dificuldades financeiras muito constantes na sua jornada. Em 1832, faliu, quebrou. Depois de tentar administrar um pequeno comércio, levou anos para pagar essas dívidas. E mesmo assim ele não desistiu. No mesmo ano, ele tentou entrar na política pela primeira vez, candidatou-se ao Legislativo de Illinois. Mas perdeu. E aí seguiu várias derrotas, principalmente na área política. Em 1838, tentou se tornar presidente da Câmara Estadual. Adivinha o que aconteceu? Perdeu. Em 1843, buscou indicação para o Congresso e foi rejeitado. Conseguiu ser eleito deputado federal em 1846, mas após o mandato, seu retorno à política também foi marcado por derrotas e fracassos. Em 1854, tentou assumir uma vaga no Senado, mas não conseguiu. Em 1856, tentou a vice-presidência do Partido Republicano nascente e perdeu novamente. Não conseguiu. Em 1858, disputou o Senado contra Stephen Douglas, apesar dos seus famosos debates que o deixaram nacionalmente conhecido, mais uma vez, ele perdeu a eleição. Mas sempre Deus tem um recomeço na vida. Estou parecendo aquele quadro do Jô Soares. Apesar de tanto fracasso, o jovem manteve-se determinado. Sua clareza moral, oratória e postura firme contra a
expansão da escravidão na época, né? Ele bateu forte contra isso, se destacou dentro, né, do Partido Republicano com essa tese, e em 1860 foi escolhido como candidato à presidência. E venceu, tornando-se uma das figuras mais influentes da história norte-americana. Abraham Lincoln, o 16º presidente dos Estados Unidos, ficou famoso não apenas por sua liderança durante a Guerra Civil e pela abolição da escravidão, mas também por sua história marcada por dificuldades, derrotas, persistência e muita perseverança. Amém? Então, nada é fácil, nada vem com moleza, tudo é muito trabalhoso, difícil. E hoje eu quero gastar um tempo com vocês, e não é muito, no máximo 1 hora e pouco. Eu tenho que tirar vantagem, que é o último culto, né, que eu estarei ministrando de como é que fala? De crescimento. Está vendo? É tão raro que até esquece o nome. Então hoje eu quero gastar um tempo. E o título da minha mensagem hoje é Uma Fé que Persevera até o Fim. Semelhante a desse jovem, né? Abraham Lincoln, uma fé que persevera até o fim. Mas eu quero dar para vocês um outro personagem, um personagem bíblico, que também eu acredito que foi muito usado por Deus, mas também teve uma vida bem tribulosa. Eu te convido a abrir a sua Bíblia no livro de Josué, capítulo de número 14. Josué, capítulo de número 14. Estaremos lendo o versículo 6 até o versículo 15. Diz assim a palavra de Deus. Os homens de Judá vieram a Josué em Gigal, e Caleb, filho de Quenezeu, Jefoné, lhe disse: Você sabe o que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Caldeias de Barneia, sobre mim e sobre você? Então ele já é dono da razão, conversar com Josué. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me de Cades Barneia para espionar a terra. Eu lhe dei um relatório digno de confiança, mas os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar-se de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. E o versículo 9: Por isso, naquele dia Moisés me jurou: certamente a terra em que você pisou será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes, porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Pois bem, versículo 10, o Senhor manteve-me vivo como prometeu, e foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso, aqui estou hoje, com 85 anos de idade. Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir igual naquela ocasião. O Senhor me prometeu. O Senhor me prometeu. Na época, você ficou sabendo que os anequins lá viviam com suas cidades grandes e fortificadas, mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como ele prometeu. Versículo 3, então Josué abençoou Caleb, filho de Jefoné, e lhe deu Hebrom por herança. Por isso, até hoje, Hebrom pertence aos descendentes de Caleb, filho de Quenezeu, ou Jefoné, pois ele foi inteiramente fiel ao Senhor, o Deus de Israel, e inteiramente fiel ao Senhor, Deus de Israel. Hebrom era chamado Kiriat Arba, em homenagem a Arba, o maior dos iniquins, e a terra teve descanso até os dias atuais. Não, a terra teve descanso na época dele, durante aquele período. Feche seus olhos. Pai querido e glorioso Deus,
A tua palavra, aquela que sacia, aquela que supre as nossas necessidades, aquela que alimenta a alma, aquela que descansa o nosso ser, Senhor, foi lida, Senhor. E eu declaro em nome do Senhor Jesus que a tua palavra é fiel para cumprir aquilo que ela tem como propósito, que é edificar as nossas vidas e nos capacitar para aquilo que o Senhor quer que nós sejamos, Senhor, na tua presença, na tua obra e nas tuas mãos. Eu declaro a tua bênção, Senhor, perante esse culto, perante essas pessoas, para que todos nós possamos sair daqui saciados pelo teu alimento e glorificando a ti, que é o Deus que supre todas as nossas necessidades. Toda a igreja diz: amém e amém. Glória a Deus. Um pouco do contexto dessa passagem, eu sei que todos nós conhecemos, mas o episódio dessa passagem ocorreu exatamente após a conquista, inicial da terra prometida, quando o povo de Deus passou a tomar posse daquela terra. Quando Josué distribuiu essas heranças, das tribos para o povo de Israel. Em Números, capítulo de número 13, versículo 14, tem o seguinte, a palavra de Deus: Caleb, agora com 85 anos, reivindica a promessa feita por Moisés há 45 anos. Número relata esse assunto. Hebrom era uma região estratégica naquela época, habitada por gigantes, e os espias, quando voltaram, a mando de Moisés, eles foram olhar aquela terra, e quando eles voltaram, eles deram esse testemunho. Inclusive, Caleb e Josué deram esse testemunho, mas nós conhecemos pela história que o testemunho dos 10 foi um testemunho desanimador, desencorajador, e que com isso, fez com que o povo não tomasse posse da terra naquela época, e sim permaneceram no deserto por mais alguns dias, 40 anos, meu Deus. Então, eu queria aqui que você entendesse o seguinte: esse texto ele tem dois aspectos. O primeiro aspecto é um literário. Eu gostaria de chamar a sua atenção o seguinte: o texto enfatiza repetidamente a fidelidade de Caleb. Nós lemos aqui vários versículos, não quero repetir, mas lá no versículo 8, versículo 9, versículo 14, ele enfatiza exatamente isso, que ele era extremamente fiel a Deus. Então o texto está bem claro, afirmando categoricamente, que ele é fiel a Deus. E um outro aspecto é o aspecto teológico. O aspecto teológico é que a herança não é apenas geográfica, ou seja, o benefício não é somente o monte, não é somente aquela terra. Existe um benefício espiritual, ou seja, Hebrom significa comunhão. A palavra Hebrom significa comunhão. Caleb, então, conquista não somente a terra, mas ele conquista uma vida de intimidade com Deus. E isso faz toda a diferença, porque a missão foi árdua, a missão era estar com aquele povo no deserto, Então o texto mostra que a promessa de Deus transcende o tempo e a idade. Ele cumpre mesmo, essas promessas se cumprem mesmo quando parece tudo estar desandando. Então, eu gostaria de convidar você para fazer um pequeno exercício. Imaginar agora essa fotografia, Caleb confrontou ali Josué, de boa, eles eram amigos, e tomou posse da terra dele. Só que antes disso acontecer, o texto fala que ele esperou por 45 anos para esse momento acontecer. Eu quero só que você faz aí na sua mente uma fotografia. O que pode ter acontecido nesses 45 anos? Nós conhecemos a história, nesse período, o povo ficou o quê? Caminhando pelo deserto. Hoje também nós conhecemos que daquela geração toda, daquele povo todo, daquela multidão toda caminhando pelo deserto durante 40 anos, apenas 2 entraram na terra prometida. Vai fazendo essa fotografia aí para você entender um pouquinho. Então, para ele receber essa palavra fiel,
homem valente, corajoso, que permanece na palavra, que permanece com o Senhor, esteve ali com Josué, né, naquelas dificuldades, naquelas travessias, teve vários momentos, se você olhar a história, que o povo se rebelou, fizeram o bezerro de ouro e se perderam. Ou seja, foi o tempo para aquela multidão todinha se findarem, morrerem pelo caminho. E ele vivenciou todo esse cenário. Eu quero que você imaginasse isso. Então ele vivenciou tudo isso. E aí, quando chegaram na terra prometida, Josué estava ali reunido com os líderes da tribo para distribuir a terra conforme Deus tinha orientado a Moisés. Aí ele estava ali então, lembrando Josué exatamente dessa orientação. Ó, você lembra? E aí, Josué, você lembra lá, tal, o que aconteceu? Moisés falou isso, e que daria essa terra de herança. Então, só com esse cenário aí, eu gostaria que você entendesse o seguinte. Então, primeiro ponto aqui. Perseverança é manter-se fiel quando o tempo parece longo. Então, perseverança é manter-se fiel quando o tempo parece longo. E 40 anos é bem longo. Caleb recebeu uma promessa quando tinha 40 anos, mas a promessa não se cumpriu em 40 dias. E nem em 40 meses, foram 45 anos. Ou seja, o tempo não apagou a promessa. A idade não alterou a convicção. As circunstâncias não diminuíram a sua fé. A perseverança de Caleb nos ensina que o tempo não tem como, ou não tem poder sobre aquilo que Deus falou. Então, mesmo o tempo passando, mesmo as coisas acontecendo, mesmo pessoas morrendo, mesmo as pessoas querendo voltar para o Egito, né, teve esse cenário, mesmo as pessoas querendo desistir, querendo eleger outros deuses, mesmo diante disso tudo, Deus não se abala, Ele permanece firme diante da questão desse tempo, dessa demora. O que Ele prometeu, Ele cumpre, mesmo que demore, mas Deus cumpre todas as suas promessas. E uma pergunta que eu tenho que fazer para nós aqui nessa noite é o seguinte: qual é a nossa conquista? A conquista de Caleb era exatamente aquela promessa que foi dada por Josué foi dada por Moisés, e ele tomou posse daquela promessa. Então, aquela promessa era a conquista dele. Ele esperou 45 anos para tomar posse dessa conquista, para ele conquistar aquela promessa. Então, a promessa que estava sobre a vida de Caleb, ela perpetuou-se por 45 anos. Josué, no capítulo 14, nós lemos o versículo 6 e 9, fala que Caleb lembrou a Josué da promessa feita a Moisés, quando ele e Josué foram os únicos espias que creram que Deus daria a terra. A palavra herança, aqui no versículo 9, ela vem do original Nashahá, que indica posse duradoura. Ou seja, foi lançada uma palavra sobre a vida dele, foi lançada a promessa. E essa promessa, segundo essa palavra, no original, ela é duradoura, ela é para sempre. Não importa se é 10 anos, se é 20 anos, se é 40 anos, ela estava ali. Então, quando Caleb lança essa palavra para Josué, a palavra, ela tem esse poder, então não pode ser tirada. Nossa conquista é a vida eterna com Cristo. A de Caleb foi a terra, a promessa, e a terra, ele tomou posse. E nós, qual é a nossa promessa? A principal de todas elas é a vida eterna, é a salvação, é a vida eterna com Deus. Mas o que nós temos feito com essa promessa? Efésios 1:1 diz o seguinte: nele fomos também escolhidos, e algumas versões falam, feitos herdeiros, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz
todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade. Então, nós sabemos que existem essas bênçãos celestiais, a bênção da vida eterna. Mas também nós entendemos que existem as bênçãos para nós no tempo de hoje, no tempo agora, no tempo que Caleb estava recebendo a bênção dele. Existe uma bênção para mim, existe uma bênção para você no tempo de hoje, no tempo presente. Hoje você tem um desafio, hoje você tem um Hebrom para conquistar, hoje você tem uma montanha para conquistar, hoje você tem desafios para serem vencidos, da mesma forma que Caleb teve. Mas muitas vezes nós não estamos sabendo lidar com isso. Lembra da fotografia do deserto? Traz ela à sua mente aí. Imagine só, 45 anos Deus manteve, o texto fala que, Caleb declara ali que Deus guardou a vida dele. Ou seja, Deus guardou a vida dele para durante 45 anos ele poder receber aquela promessa. Eu e você temos promessa, amém? Eu tenho promessa de Deus sobre a minha vida. E eu não tenho dúvida nenhuma que Deus vai estar me guardando, me protegendo, para que eu tome posse dela. Amém? Mas você tem que entender que o nosso deserto talvez não é semelhante, mas ele é parecido ao deserto de Caleb. Às vezes a nossa espera, às vezes não está sendo 45 anos. A minha, por exemplo, em algumas está sendo 27 já. Mas ela existe na nossa vida. Mas já segura aí que eu quero concluir para você daqui a pouquinho sobre isso. Então, como herdeiros, eu quero que você entenda que nós podemos receber bênçãos, tanto bênçãos celestiais, como a vida eterna, como bênçãos no nosso mundo, no nosso dia a dia. Ou seja, como herdeiro que recebe um testamento, mas precisa esperar. Por exemplo, lembra de um testamento, uma herança? Você precisa esperar a época certa para você receber. Não, a gente não podemos ir lá e querer matar, apesar que tem uns doidos na vida, né? Tem pais aí, a gente vê no jornal aí, que fizeram o testamento antecipado, o filho vai e mata o pai para poder pegar logo a grana. Incrível, você assiste isso nos jornais, principalmente naquele país nosso de louco lá, né? Mas, esteja comigo aqui. O outro ponto é o seguinte: perseverança é manter o coração correto enquanto outros se desanimam. Lembra do contexto da fotografia? Imagina 45 anos no deserto, com aqueles caras lá. Ele não sabia que aquelas pessoas não iam conquistar a terra, mas só ele e Josué. Imagina ele no meio daquele povo tudo desanimado, querendo desistir, querendo outros deuses, querendo voltar para o Egito comer cenoura, abóbora, porque lá no deserto não tinha, deu vontade de comer até pepino. Então, nós temos que entender que o nosso deserto vai ter situações onde eu e você vai precisar dependermos de Deus 100% em todos os sentidos. Nós conhecemos a história que a sandália nos gastava, as roupas nos gastavam, mas imagine o servo Caleb sendo preservado, esperando a hora da bênção. Todos iam sucumbir, mas ele estava sendo cuidado, esperado. E Jazinho, eu vou te falar algo muito interessante que aconteceu para que ele suportasse tudo isso. Ou seja, Caleb foi um dos poucos que permaneceu firmes quando toda a geração murmurou. Enquanto muitos duvidaram, ele continuou crendo. Enquanto muitos recuaram, ele continuou avançando. Enquanto muitos permaneceram olhando para o gigante, para as dificuldades, ele permaneceu olhando para Deus. É uma questão de atitude. Perseverar é esconder a fé. Ou seja, quando o ambiente ao nosso redor esconder a nossa fé, até mesmo quando o ambiente ao nosso redor está todo de medo, está todo tenebroso, é você permanecer com a sua fé intacta. Com isso eu aprendo que nós não podemos abrir mão de nossas promessas.
São promessas que foram lançadas em cima de uma palavra. Independente da situação que Caleb passou, independente da situação que nós estamos passando, ela vai se cumprir. Ela não vai voltar vazia. Você tem que entender isso. No capítulo 14, versículo 10 e 12, nos relata esse caso, que aos 85 anos, Caleb ainda crê e pede o quê? Pede a montanha. Era a pior região, ele não desistiu, ele poderia ter se acomodado, mas manteve viva a promessa de Deus sobre a sua vida. Está ruim, o pessoal está desanimado, as coisas estão dando tudo errado. Foi 5 anos, 10 anos, não dá certo, não vai dar, está morrendo o povo, vai morrendo o povo. Daqui uns dias será que é eu que vou morrer? Não, ele manteve firme com a sua fé enraizada no Deus Todo-Poderoso. A palavra de Deus, nesse verso 10, fala o seguinte: o verbo dar, né, que ele deu, no original é Natan a palavra. Ela significa algo muito interessante. É um parecer, é uma palavra que parece repetidamente, reforçando que a promessa é divina e não humana. Então, quando ele entende isso, que quem falou com ele é Deus, muda todas as coisas. Quando você entende que Jesus te deu esse presente, que é a vida eterna, é a salvação, tem que mudar tudo, tem que virar a chave. Você não pertence mais a esse mundo, você passa a fazer parte de algo que vai transcender essa morte do corpo natural. Você tem que entender que você passa a fazer parte de um plano celestial. Lembra que Jesus, quando se ascendeu aos céus, e os anjos, falou que esse mesmo iria voltar e que ele ia deixar o Espírito Santo ia ficar e que iria nos lembrar de tudo o que ele havia ensinado e que iríamos fazer muito mais coisas do que ele fez? É nesse sentido. E nós seríamos semelhante a ele. Ah, pastor, como que eu vou ser semelhante? Aí o senhor viajou, porque o padrão de Deus é muito alto. Mas é porque você está olhando somente na linha do tempo do corpo, no período que você está, no período corpóreo. Tem um corpo físico. Mas Deus não te planejou somente para esse período. Existe algo muito maior sobre as nossas vidas, sobre a promessa de Deus sobre as nossas vidas. E se Jesus falou que nós seríamos semelhantes a Ele e que nós iríamos fazer o que eu creio que seremos semelhantes e que faremos coisas maiores. Eu tenho que acreditar nisso. Caleb acreditou na palavra que foi lançada sobre a vida dele. E quando Jesus lança a palavra sobre a nossa vida, você tem que acreditar. Não é diferente, é o mesmo Deus. Então, não dá para brincar de sermos igreja. A fé perseverante não se deixa abalar pelo tempo ou pela circunstância. É algo diferente, é algo que foi dado por Deus. Muitas vezes a promessa de Deus parece demorada, né? Como nós já sabemos, né? 27 anos. Mas Ele é fiel para cumprir cada uma delas. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 20... fala o seguinte: pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo o sim. Ou seja, por causa do sacrifício de Cristo, sim, vai se cumprir, né? Tem um sacrifício. Por isso, por meio dele, o amém. Ou seja, por causa do sacrifício de Cristo, você pode falar amém, tomo posse, é minha. Por quê? Porque Jesus pagou o preço. E é pronunciado por nós para a glória de Deus. Então temos que tomar posse, temos que crer que vai se cumprir em nossas vidas. Se você tem promessa, fica tranquilo. O pastor Marcos uma vez falou que o pessoal estava com medo de entrar no avião, que tinha não sei o quê, mas ele falou, ficou tranquilo. Por quê? Porque ele tem promessas que não foram cumpridas. Então, tranquilo, vai dar certo. E deu tudo certo, ele está ali. Né? Glória a Deus. Mas entre ouvir, presta atenção nisso, entre ouvir a promessa e viver a plenitude dela, existe o caminho da perseverança.
E nós conhecemos a de Abrão e Lincoln, e nós conhecemos a de Caleb. São caminhos trabalhosos. E por último, perseverança é chegar aos 85 ainda pronto para lutar. Não é, Milson? Pronto para lutar. O Milson, eu falo o Milson porque é um exemplo. É através dele que eu vim pela fé e o meu ministério, então é um exemplo para a minha vida. A frase mais marcante de Caleb talvez seja essa. E o texto nos apresenta: dar-me este monte. Dar-me este monte. Ele não pediu facilidade, ele não pediu descanso, ele não pediu aposentadoria espiritual, ele pediu aquele monte, um monte onde justamente era o lugar onde estavam os piores e os mais malvados adversários, os mais fortes. Por quê? Porque o mesmo Deus que sustentou ele durante o deserto era o Deus que iria dar vitória a ele mais uma vez. Então, quando nós cremos nesse Deus, independe de quem seja. Eu gosto de futebol, e agora foi o sorteio da Copa do Mundo, a gente conheceu os adversários, e geralmente eles entrevistam aquele pessoal mais experiente, mais entendido, né? O que você achou dos adversários, do grupo do Brasil, não sei o que, tal. Aí uns falam, mas a melhor resposta que eu gosto: se queremos ganhar, não temos que olhar para o adversário. Temos que ganhar de todos. Temos que vencer todos. Senão não tem vitória. Tem que vencer. Então, quando Deus te dá uma palavra, quando Deus lança a bênção sobre a sua vida, não fique olhando para a gigante, não fique olhando para a dificuldade, não fique olhando para as impossibilidades, simplesmente toma posse daquilo que Ele já decretou na sua vida. Você tem que entender isso. É diferente depois que você tem esse conhecimento. É muito diferente. Ele pediu um monte e foi dado. Perseverança é isso, é carregar na velhice espiritual a mesma ousadia da juventude da fé. Não muda, porque o Deus é o mesmo. Então, a recomendação é: tomamos posse de nossas promessas. Você tem promessa? Tome posse. É para hoje, é para a vida. Amém? Josué capítulo 14, que nós lemos, versículo 13 e 15. Josué abençoa Caleb e lhe dá Hebrom como herança. Ou seja, Caleb não apenas esperou, mas ele também tomou posse. Tudo bem, o processo foi difícil, esperou, foi longo, mas então agora chegou a hora. Eu ainda estou forte, eu ainda consigo, eu vou tomar posse. Esse negócio de nadar, morrer na praia não é de crente. Isso aí é de outra coisa. Caleb teve uma fé diferente. Olha aqui que Números capítulo 14, versículo 24 fala. Uma fé diferente. Porém, o meu servo Caleb, Números 14, 24. Porém, o meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me. Uau, pega a dica. Pablo Marçal, pega a dica. Houve um outro espírito, fez com que ele perseverasse, até que ele conseguiu tomar posse da bênção dele. Qual que é a dica? Nós estamos no mesmo processo. Nós estamos com o nosso deserto, desafiando, caminhando, lutando, com obstáculo, com gente murmurando do lado, com gente querendo puxar seu tapete, com as coisas acontecendo, com os Lula doidos na vida, com os Trump doidos na vida. Mas nós temos um deserto para conquistar. Então não é fácil, mas nós temos uma promessa. E a palavra de Deus aqui fala que Deus deu para ele um espírito diferente. O que Jesus disse? Eu estou indo, mas eis que Deus vai enviar um paracleto, né? O Espírito Santo, igualzinho a mim, que é o próprio Deus, que vai estar com vocês. A pergunta é um espírito diferente?
Eu vi um testemunho uma vez, um pastor que estava pregando aqui. Ele falou que foi desafiado, se eu não me engano, aquele deputado. Ele foi desafiado a pregar num terreiro de Umbanda. Ele disse que ele foi lá, mas aí deu tudo errado, porque não desceu nenhum espírito. Porque ele tinha um espírito dele, que ele falou que tinha um espírito também, por isso que o cara convidou ele. Mas aí lá no dia não desceu nenhum espírito. Por quê? Porque o nosso espírito é diferente. Ele é o próprio Deus. Ele é o Senhor de todas as coisas. É soberano. É absoluto. O poder está sobre a minha vida, sobre a sua vida. O seu deserto fica fichinha em relação ao Caleb. O Caleb não tinha informação nenhuma, ele nem sabia que ele só e Josué iria sobreviver. Nós já conhecemos a história. Você está assistindo a história. Você já sabe que você já é vencedor. Cristo já conquistou. Ele já decretou. Ele já disse que está consumado. Então não tem que esquentar mais a cabeça. Vai ser campeão. É penta. Pentatreta. É penta, sei lá. 6 vezes campeão. Vai ser, em nome de Jesus. Então, em tempos de crise ou medo, a sua atitude mostra se você tem um espírito de Caleb ou se não tem um espírito de Caleb. Diante das dificuldades. Fé que confia mesmo que a sua atitude mostre que você tem o espírito de Caleb, é aquela fé que não teme, que não se abaixa, que não se abala. Fé não é apenas esperar, mas é agir. Precisamos avançar e tomar posse daquilo que Deus já conquistou para nós. Filipenses 3, do capítulo 12 ao capítulo 14, o texto ali fala exatamente disso para nós. Diz que fui alcançado por Cristo Jesus. Aí o versículo 14 fala, mas mesmo assim eu prossigo para o alvo. Então o apóstolo Paulo está falando o seguinte, gente, eu estou bonito na foto. Jesus já está aqui, já fui alcançado, glória a Deus. Mas, no versículo 14 ele fala, mas mesmo assim eu prossigo para o alvo. É um processo, ainda assim temos que estar disputando, brigando. Quando Deus mostrou a terra prometida para o povo, foi aí que começou o negócio. Foi aí que ficou bonito as batalhas, as matanças, os negócios, as guerras. Então, quando Deus te mostra a bênção, se prepara. Mas o bom de tudo é que Ele diz que o nosso espírito é diferente. É diferenciado, vai acontecer muitas coisas, mas você já está guardado. Vai acontecer muitos desafios, mas o seu já está abençoado, o seu caminho já está trilhado. É vitória. Toma posse daquilo que Deus já liberou sobre a sua vida. Então, prossigo para o alvo até o fim, para ganhar o prêmio que foi conquistado por causa de Jesus. Não é por nós, não é por nossa causa. Então, eu só quero concluir te dizendo o seguinte: prevaleça, porque a perseverança, ela traz bênção para as nossas vidas. Amém? E como aplicação e conclusão, eu preciso que você entenda que Josué, ao ouvir Caleb, ele não discute, ele não se reluta, e ele imediatamente declarou a bênção sobre a vida de Caleb. Porque era o homem de Deus que conhecia a palavra, ele conhecia o processo, ele também estava vivendo a mesma situação, ele estava comendo e se alimentando com a mesma palavra. Ele estava ali 45 anos também, comendo e se alimentando daquela promessa. Então quando Caleb pediu, ele simplesmente, sem pensar, ele simplesmente declarou, sem discutir, sem relutar. Ele abençoou. Ele abençoou. A perseverança não apenas conquista terras, ela conquista respeito, ela conquista honra, ela conquista confiança divina. Imagina Deus olhando para você, confia em você,
Tá certo. Permanece firme. Tá chegando. Sua bênção está chegando. Eu vou ser sincero para você. Muitos aqui já me conhecem. Quando eu cheguei nesse país, as pessoas da igreja aqui me ajudando, tudo. E na época existiam algumas janelas que você podia aplicar para o seu green card. Entre elas, se o filho nascesse, podia aplicar. Se o dono da empresa que você trabalhava aplicasse para você, podia pegar. Se você casasse, podia pegar. Se você tivesse 10 anos de América, podia pegar. Então existia algumas janelas. Eu sou bem antigo, hein? Era muito privilégio, né? Então tinha muita coisa. Eu falei assim, fichinha. Logo, logo eu mato o pau aí, já classifico aí rapidinho. Sem problema nenhum. Tinha a loteria, né? O Brasil participava da loteria do Green Card. O Max ali foi abençoado. E aí eu falei assim, é fácil pro papai. E já passou 27 anos. Teve gente que chegou depois de mim e já pegou. Teve gente que chegou esses dias já tem os mesmos privilégios. E às vezes eu fico questionando a Deus. Porque você tem o crente, não precisa ser crente bobinho, não. Você pode confrontar Deus, tá? Existe a tal de consequência, mas você pode confrontar. E eu tenho confrontado Deus. Por quê? É porque eu escolhi estar na sua casa? É porque eu escolhi te aceitar como meu Senhor e Salvador? É porque eu escolhi crer na tua palavra? É porque eu escolhi estudar a tua palavra? Porque eu sou diferenciado? O que está acontecendo? E muitas vezes você não ouve nada, né? Fica tudo calado. Aí, um dia ele falou assim, você lembra quando você chegou nesse país? Você, sua esposa e as 2 crianças, um de 1 ano e 8 meses e um de 3 aninhos. Lembra? O que você tinha na mão? Só 2 malas. O que você tem hoje? Demorei um tempo para contar, viu? Ele falou, tudo é bênção. Tudo é bênção que eu tenho derramado sobre a sua vida. Algum dia faltou documento para você fazer qualquer coisa aqui nessa terra? Não, nunca faltou nada. Sempre tive todo o meu social, ID, carteira de trabalho. Nunca faltou nada. Mas a gente é aquele ser humano que sempre quer mais. Sempre quer mais. E você sempre tem as desculpas corretas. Minha mãe faleceu, eu não vi. Ela queria me ver depois de 20 e tantos anos, não vi. Aí você está lendo a Bíblia lá despercebido, lá você vê lá o jovem que vai seguir Jesus. Ele, só me libera só para me despedir do meu pai. Não tem nada lá é mais importante do que eu. Falei, ok, nada mais importante que o Senhor. E aí você continua firme. Aí é esse tipo de palavra, quando você lê. Então eu estou trazendo algo para você aqui hoje que ministrou no meu coração, ministrou na minha vida. Então quando eu olho para a vida de Caleb é porque Deus ministrou primeiro em mim, tá? Primeiro em mim. A perseverança não é apenas insistir. É insistir com fé. Sabendo que aquilo que Deus entregou como herança não será tomado por outro. Você tem convicção daquilo que Deus te deu, ninguém vai tomar? Aquilo que está reservado para você, ninguém vai tomar, ninguém vai meter o peteiro, porque é seu, Ele guardou para você. Desde que você não desista. Permanece firme, crendo que você vai tomar posse. Ninguém vai pegar aquilo que é para você. Deus libera essa palavra sobre a sua vida hoje. Talvez você esteja esperando há muito tempo, mais do que eu. Talvez esteja cercado de gigantes, grandes batalhas, situações que parecem maiores do que você, situações que fugiu do seu controle, situações que metem medo na sua vida, no seu coração.
medo na vida da sua família. E existe hoje um negócio chamado internet, que o inimigo usa muito, fica bombardeando de informações para provocar medo, para provocar terror. Então, se você não tiver convicção de que você está guardado nessa jornada, nesse deserto, você não vai conseguir. Você tem que tomar posse dessa promessa e crer que Ele é que vai te dar. É Ele que vai te dar. E uma das maneiras que a gente pega documento nesse país, vem na minha mente agora, é quando o filho aplica para você. Então, eu conheço na minha geração muitos aqui que teve que esperar o filho fazer 18 anos ou 21, não sei, para aplicar. Comigo foi diferente, o meu já tem 31 e nada ainda. Não se explica. Mas eu quero que você entenda que mesmo diante dessa situação, eu estou numa situação confortável, porque eu sei em quem eu tenho crido, amém? Você crê também, igreja? Amém? Mas a vida de Caleb declara o seguinte para nós, e eu quero concluir com isso: a promessa, ela nunca envelhece, amém? Toma posse, ela não vai perder, ela não vai se expirar, ela é viva e vai permanecer viva. A força não se depende de quando a fé ela está sendo subjugada. A sua força depende da sua crença. A força não se perde quando a fé permanece. Então, quando a sua fé está forte, ela não se perde, ela vai permanecer firme. Se Deus te deu uma palavra, fica firme. Ele te sustentará no caminho e te dará vigor quando chegar a hora de você tomar posse. A minha preocupação, sabe o que era? Não vai dar mais. Mesmo que eu pegue o papel, coisa do homem, né? Coisa do homem. Mesmo que pegue o papel, chega lá, já estou velhinho, já não dou conta, não tem jeito de dar mais os rolé, não vai dar para me andar no meu Camaro amarelo, não vai dar. Gente do céu, não tem nada a ver com isso. O prêmio maior, Deus está guardando. Isso é tudo palha que vai se queimar tudo. Então, enquanto não houver a maturidade, quando você não entender que você está sendo capacitado para cruzar esse deserto, independente do tamanho do gigante, independente da circunstância, você tem que entender que você já tem tudo. Você já tem o Deus, aquele que é soberano, aquele que é tudo. Ele te sustenta no caminho. E hoje Deus diz para nós: levante, o monte ainda é seu. Ele não se perdeu. Aquela promessa sobre a sua vida, aquele monte Hebron, ele ainda pertence a ti. Ele ainda está te esperando, porque a promessa, ela nunca vai morrer. A perseverança de Caleb é um chamado que a igreja não desista, mas avance para conquistar o seu Hebron, o seu monte. Lugar de comunhão e vitória com Deus. Fique de pé nesse momento. Eu preciso que você... O versículo 13... o texto que nós lemos, eu vou voltar aqui, quero ler de novo. Ele diz o seguinte: então Josué abençoou Caleb, filho de Jefoné, e lhe deu Hebron. Qual é o seu Hebron? Qual é o seu monte? Qual é a sua montanha hoje? Qual que é a sua necessidade? Qual é a sua promessa? Qual é essa promessa que você pensou que já tinha se esvairado no tempo, mas o Espírito Santo está te lembrando hoje que ela ainda permanece viva? E Deus está te desafiando a tomar posse do seu Hebron nesta noite. Eu estou aqui trazendo essa palavra porque eu tomei posse. E eu tomei posse porque Deus me deu um espírito diferente. Ele te deu um espírito diferente. Amém? Ele vai te guardar, Ele vai te proteger, Ele vai suprir todas as suas necessidades. Mas você foi escolhido para
entrar na terra prometida. Uma vez que você aceitou Jesus como seu Salvador, você foi escolhido para estar presente na vida eterna. O seu Hebrom está pronto, está preparado. Mas eu sei que tem desafios que nos confrontam no dia a dia. Qual que é esse seu gigante do dia a dia? Qual é essa adversidade que você precisa vencer? Eu quero te desafiar agora. Eu, no papel de Josué, eu vou orar e eu vou declarar a bênção do Senhor sobre a vitória desse seu desafio. Mas você precisa se manifestar. Então, se você, o Espírito Santo eu sinto no meu espírito que Ele tem levado pessoas a lembrar de desafios, de promessas que você havia se esquecido ou dado por perdido. Se você for uma dessas pessoas, eu vou pedir para você levantar o braço, aonde mesmo você está. E aí eu vou orar por você. Eu vou declarar a bênção do Senhor sobre a sua vida. E você hoje, profeticamente, vai tomar posse dessa herança, desse desafio. Você crê nisso? Então agora, quem tem esse desafio? Quem tem esse gigante a ser vencido? Quem tem essa montanha, esse Hebrom a ser conquistado? Amém? Permanece com a mão levantada que eu vou orar. Pai querido, glorioso Deus, o teu povo que reconhece, Senhor, a tua palavra nesta noite, que aceita, Senhor, a capacitação sobrenatural para cruzar esse deserto, vencendo todos esses desafios, eu coloco agora na tua presença e eu declaro em nome do Senhor Jesus a vitória, a conquista liberada sobre a vida deles nessa área que eles estão necessitados, nessa área que o Espírito Santo tem te lembrado. Eu declaro a bênção do Senhor sobre a sua vida, a vitória do Senhor sobre a sua vida. Da mesma forma que Josué abençoou Caleb, eu abençoo agora e te dou por herança esta vitória, em nome do Senhor Jesus. Amém? Toma posse em nome do Senhor Jesus. Vamos dar uma salva de palmas a esse Deus maravilhoso. Glória a Deus. A totalidade da promessa. Que Deus nos abençoe. Em nome do Senhor Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus, que o amor do Deus Todo-Poderoso e a comunhão do Espírito Santo possa estar com cada um de nós em cada desafio que tem sido colocado em nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus, eu te abençoo. Amém e amém. Obrigado, igreja. A totalidade da promessa, o Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa.